Boa tarde, sexto ano. Olha, sexto ano, na próxima semana vai começar a semana de provas. Você já deve estar sabendo, né? Todos. Lembrar que vai ter tempo determinado para ler e resolver as questões. E vou falar aqui um pouquinho sobre o português. Desta vez não vai ter interpretação de texto, viu, gente? Vou deixar a interpretação de texto, eu já falei com a direção da escola, para a interpretação ser quando a gente retornar com aulas presenciais, viu? Nessa prova que vocês irão fazer na próxima semana, vai constar apenas gramática. E a gramática que eu escolhi para passar para vocês foi sobre o substantivo. Tudo que tiver relacionado ao substantivo, vocês irão estudar para fazer uma prova de 10 questões, todas de assinalar. Cada uma só tem uma questão correta, certo? Bom, eu acho que vocês já entenderam. Vamos aqui, retornando ao substantivo. O que é um substantivo? Quer dizer, é uma das 10 classes gramaticais que existe na nossa gramática. E ela é a maior classe, né? Ela é uma classe variável. O que é variar? É mudar. Ela varia em gênero, em número e em grau. Conceituando o substantivo, né? Pelo livro, são palavras que nomeiam seres visíveis e não visíveis, né? Animados ou não, ações, estados, sentimentos, desejos. Tudo que existe, tem nome, é substantivo. E é uma classe gramatical variável, como eu já falei. Então, agora passamos para a classificação do substantivo. Observar, gente, que eu já falei, que uma palavra só, ela pode ter várias classificações. Vamos começar aqui pelos primitivos e derivados. O que é um substantivo primitivo? É aquele que dá origem a outros substantivos. Isto é, ele não vem de nenhum outro. É diferente do derivado, que o derivado é o tipo de substantivo que se origina de outras palavras. O primitivo dá origem e o derivado se origina. Vamos ver aqui um exemplo. Livro. Livro é uma palavra primitiva, ela não vem de nenhuma outra. Já livraria vai ser um derivado da palavra livro. Aí vem os simples e compostos. O que é um substantivo simples? Que são aqueles formados por uma única palavra. Exemplo, luz, mesa, casa e etc. E o que é um substantivo composto? É aquele que é formado por mais de uma palavra. E eles vêm geralmente ou separado por hífen, ou uma palavra junta, mas que quando você lê e observa, dá para separar. Por exemplo, a palavra pontapé é uma palavra junta. Pontapé, não tem separação. Mas a gente observa que ela é formada pela palavra ponta e pé. Então, isso aí é um substantivo composto. Guarda-chuva já é diferente, é separado por hífen. Também é substantivo composto. Então, o que é um substantivo simples? É aquele formado por uma única palavra. E o composto é aquele que é formado por mais de uma palavra, às vezes separado por hífen e às vezes não. Aí vem os concretos e os abstratos. Geralmente a gente diz assim, o concreto é aquele que a gente vê e pega. Mas tem substantivos concretos que a gente não vê nitidamente, mas a gente sabe, por exemplo, Deus. Deus é concreto. Ah, tia, mas a gente não vê. Eu sei que a gente não vê, mas ele é um ser visível. Na nossa imaginação nós sabemos. A fada é um substantivo concreto, embora você vê apenas na imaginação, em filmes e etc. Os substantivos concretos também são aqueles que realmente a gente vê e pega. Tudo que é objeto, casa, mesa, cadeira, pedra e etc. Já o abstrato é aquele que se refere a sentimentos, né? Qualidades. Por exemplo, alegria, aí sim, é um abstrato. Saudade, não é? Orgulho, emoção, esforço. Aí são substantivos abstratos, que realmente você não vê, mas você sente.
é diferente de Deus. Deus é um substantivo concreto, gente. Deus, fada, o sol, eu não pego o sol, eu estou vendo o sol, ele é concreto. Essa diferença do concreto para o abstrato. E vem os substantivos coletivos, né? Que é aquele que é um nomezinho pequeno, mas que dá a ideia de quantidade. Vamos ver alguns. Bando, que é de aves, colmeia de abelhas, cardume de peixes, enxame também de abelhas, frota de veículos, navios, matilha de cães, molho de chaves, multidão de pessoas, e etc, e etc, e etc. Tem muitos, se vocês estudem, daqui a pouco eu vou marcar as páginas do livro para vocês. Logo após, gente, vem a flexão do substantivo, flexionar, mudar. Ele flexiona em gênero, primeiramente, feminino e masculino. Existem aqueles que permanecem só no feminino ou vai para os dois gêneros. Vou dar aqui uns exemplos. Quando eu digo o gato, eu me refiro ao sexo masculino. Quando eu digo a gata, eu me refiro ao sexo feminino. E assim por diante. Mas tem uns que a gente não dá para definir. Então, por exemplo, os epicenos são substantivos relacionados a animais que vocês não têm um masculino nem um feminino. Você vai acrescentar macho e fêmea. Como o jacaré macho, o jacaré fêmea, a cobra macho, a cobra fêmea, e assim por diante. Não os outros, só são epicenos, esses que a gente não tem uma definição própria para o feminino e o masculino. O gato, a gata não são epicenos, são substantivos normais. Quando eu falo também, a vítima é um substantivo que eu me refiro tanto para a vítima sendo um homem, como a vítima pode ser uma pessoa do feminino. Esse daí vai ser o quê? Sobrecomum, porque só existe uma maneira para você escrever tanto para o feminino como para o masculino. Aí tem o sobrecomum de dois, que é aquele que você muda só o artigo. O jornalista, a jornalista, o estilista, a estilista. Quando você muda só o artigo, ele é chamado de comum de dois. Isso aí são a flexão dos substantivos em gênero, feminino e masculino. Aí vem número que é singular e plural. Vamos observar as terminações dos substantivos, gente. Quando a palavra termina em vogal A, O, você vai o quê? Acrescentar apenas S. Casa, casas. Como é que se diz? Mesa, mesas, e assim por diante. Mas quando o substantivo termina em R, eu digo professor, eu vou dizer professores, eu vou acrescentar ES. Quando eu também termino, quando a palavra termina em S, por exemplo, gás de cozinha, gases, eu vou acrescentar apenas ES. E também terminado em Z, por exemplo, nós, né, quando eu falo com nós, não é esse nós do pronome não, é aquela frutazinha, nós com Z, termina com Z, nós fica nozes. Então, quando a palavra termina em R, em S e em Z, eu vou acrescentar o E e o S. Quando a palavra termina em L, tem duas maneiras de sua terminação. Vamos ver aqui. Jornal. Eu vou tirar o L e vou acrescentar jornais, IS. Lençol, eu vou tirar o L e vou acrescentar IS. Papel, eu vou tirar o L e vou acrescentar IS. Lembrando que quando eu tiro o L de papel e o L de lençol, eu vou acrescentar um acento agudo no O de lençóis e no E de papéis. Aí quando termina em IL, mas é IL, né? Por exemplo, canil, você tira o L, só acrescenta o S. Canis. Fuzil, você tira o L e acrescenta o S. Também tem essas aí são oxítoros, aquelas quando a terminação é a última. Aí vem as paroxítoros terminadas em L. Por exemplo, réptil. Réptil, você tira o L e acrescenta IS, répteis.
Então, aí vem as terminadas em ão. Substitui-se o ão por ãos, ães ou ões. Depende da palavra. Exemplo, mão, fica mãos. Pão, fica pães. E mamão, fica mamões. 3 terminações. Tem que prestar atenção quando você for pronunciar no singular e pronunciar no plural. E as palavras terminadas também em L. Por exemplo, quando eu dou o diminutivo anelzinho, fica anéisinhos. Você vai tirar o L de anel e colocar o I, anéisinhos. Prestar atenção nesses pequenos detalhes. Também existem palavras substantivos invariáveis, gente, que elas não mudam tanto no singular como no plural. Por exemplo, o pires, aquele piresinho que está a xícara em cima, eu só vou colocar no plural se tiver o artigo, os pires. Tórax, terminado em X, continua sendo os tórax. Pronto, aí é a parte de número. Vamos para o grau. O grau do substantivo é aumentativo e diminutivo. O aumentativo e diminutivo, tanto ele pode ser analítico como ele pode ser sintético. O aumentativo analítico eu vou acrescentar, por exemplo, animal grande para o aumentativo e animal pequeno para o diminutivo. Agora, isso no analítico. E no sintético, animalaço para o aumentativo e animalzinho para o diminutivo. Olha, gente, aqui no livro de vocês tem tudo isso aqui que a tia está falando. Também tem uma parte, lembrar também que eu expliquei para vocês, que existem umas palavras, uns substantivos, que dependendo da frase, ela muda de classe. Quando eu digo, o monstro do filme é muito feio. Então, esse monstro é o animal. Mas se eu disser assim, aquele filme foi monstro, mas porque foi grande. Lembrar, dependendo da palavra, você vai ter que dar a sua classificação, tá certo? Preste atenção, agora a tia vai marcar as páginas do livro que vocês vão estudar. Tem tudo isso aqui que eu falei. Começando da página 123, aí vem para 125, 126, 127... 129, 130, 131. O restante são atividades que também vocês podem dar uma olhada, tá certo? Então, boa sorte, estudem e até lá.